Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu pedi a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Além disso, pediria a você também para hypar o vídeo aí, para que a gente possa chegar a mais rubro-negros, você hypando o vídeo. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Estou meio afônico ainda, né? Mas a gente vai fazendo aqui do jeito que a voz deixa, né? Vamos lá. Depois da... Desculpa. Depois da vitória sobre o Mirassol, da manutenção da liderança do brasileiro, da folga no domingo pelo Dia dos Pais, a chave virou. Agora o Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, para iniciar a preparação para a estreia nas oitavas de final da Libertadores da América, amanhã, quarta-feira, 21h30 no Maracanã, contra o Internacional de Porto Alegre. O técnico Felipe Luiz terá duas atividades, ontem, segunda, e hoje, terça-feira, em preparação da equipe que vai buscar a vaga nas quartas de final da Libertadores em dois confrontos muito difíceis contra o Internacional de Porto Alegre. A grande expectativa dessa estreia recai sobre quem será o substituto de Arrascaeta amanhã contra o Inter, já que o uruguaio está fora por cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Traremos agora as possibilidades que o técnico Felipe Luiz tem no elenco para substituir o craque Arrascaeta da camisa 10. Então vamos lá, quem são os prováveis substitutos de Arrascaeta? Carrascal, conforme falou na entrevista coletiva de sábado, depois do jogo e da vitória sobre o Mirassol, o colombiano Carrascal precisa ainda de mais ferramentas para absorver a ideia de jogo. Isso deixou dúvida se o Felipe Luiz vai utilizá-lo como titular ou se vai utilizá-lo durante a partida. Luiz Araújo e Plata. Plata já é titular absoluto do time do Felipe Luiz. O que é que ele pode fazer? Colocar Luiz Araújo na direita, Plata no meio ou vice-versa, e aí os dois serem candidatos a essas duas vagas ali no time do Flamengo titular. O Wallace Ian, essa é uma possibilidade de acontecer, até porque o Felipe Luiz pode querer atuar em um quarteto mais ofensivo, que tenha mais mobilidade, como aconteceu no segundo jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, lá na Arena Galo Cego. Então, as possibilidades são essas: Carrascal, Luiz Araújo, Wallace Ian, Saul. Saul é outra alternativa para o treinador, que o jogador joga em todas as posições do meio-campo, principalmente o Felipe entende que ele possa jogar aberto pelo lado direito, mas ele poderia muito bem fazer aquela função do Arrascaeta ali. Aí eu peço a você, rubro-negro, para que você dê a sua opinião aí no vídeo, no comentário do vídeo, sobre qual seria a sua opinião sobre quem deveria ser o eventual substituto de Arrascaeta amanhã contra o Inter no Maracanã. Flamengo definiu a logística para os dois jogos que fará contra o Internacional fora do Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre. O Flamengo viaja no sábado, dia 16, para Porto Alegre, na parte da tarde. Joga contra o Inter pelo Brasileiro no domingo, 6h30. E aí o Flamengo não voltaria para o Rio de Janeiro. O Flamengo ficaria em Porto Alegre para jogar contra o Inter pela Libertadores na quarta-feira, dia 20. Depois voltaria ao Rio de Janeiro na quinta-feira de madrugada. Nesse período em que o Flamengo ficará em Porto Alegre para realizar essas duas partidas contra o Internacional, o Flamengo vai realizar seus treinamentos no CT do Grêmio. O Flamengo, que nesse momento lidera o Brasileiro, é também o primeiro colocado atuando como mandante
no campeonato desse ano e atuando como visitante, o Flamengo está na terceira posição. Portanto, posições muito boas, né? Você geralmente, quando você bate líder, primeiro colocado como mandante, você fatalmente ganha o campeonato, né? Outra coisa que são estatísticas, mas que precisam ser contadas aqui. O Flamengo terminando o primeiro turno em primeiro lugar, né, virando do primeiro para o segundo turno em primeiro lugar, em todas as edições de Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, nas 22 edições anteriores, por 16 vezes, o time que virou o primeiro turno em primeiro colocado foi campeão ao final da competição. Então, tá aí, são números frios, porém, são números, né? Bom, meus amigos, sobre De La Cruz, diferente do que Felipe Luiz falou na entrevista coletiva de sábado diante do Mirassol, o uruguaio ontem treinou a maior parte do tempo juntamente com o restante do grupo, e o treino de hoje, terça-feira, vai definir se De La Cruz volta amanhã contra o Inter no Maracanã ou se volta no domingo contra o próprio Inter lá em Porto Alegre, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Outra novidade boa na atividade de ontem foi a presença do zagueiro Danilo no campo, ele que se recupera de lesão muscular com grau 2. A tendência é que o Danilo volte domingo contra o Inter no Beira-Rio pelo Brasileirão. Estamos precisando urgentemente da volta do Danilo para que a gente possa revezar os nossos dois zagueiros titulares, até porque os dois estão pendurados com cartão amarelo. Se por um acaso eles jogassem domingo contra o Inter pelo Brasileiro, os dois, e cada um tomasse cartão, no jogo contra o Vitória da Bahia, no Maracanã, o Flamengo jogaria com a zaga reserva, né? Então, a gente precisa de fazer esse revezamento entre os dois Léos e o Danilo para que, além de dar o descanso, a gente possa forçá-los a tomar o cartão para que, em partidas que a gente já saiba o que quer, possa evitar que ele desfalque o time em partidas mais importantes. Com as evoluções de De La Cruz e Danilo, que podem ficar à disposição já na partida de amanhã, no caso de De La Cruz, e no domingo, no caso de Danilo, o departamento médico do Flamengo ficará com apenas Eric Pulgar, que também está evoluindo muito bem na sua recuperação, porém que ainda não há tempo não há tempo previsto para a sua volta. Felipe Luiz faz hoje, terça-feira, a partir das 15 horas e 30 minutos, a última atividade em preparação para enfrentar o Inter. Dessa atividade, ele sai o time titular e sai também a lista dos relacionados. Sobre a lista dos relacionados, eu vou fazer um comentário aqui. Se mais uma vez o Michael não for relacionado à partida, a gente tem visto ele nas imagens disponibilizadas pela Flamengo TV treinando normalmente. Se mais uma vez ele não for relacionado, é porque realmente chegou o fim da linha de Michael no Flamengo, né? Mais uma vez, casa cheia no Maracanã. Todos os ingressos vendidos para Flamengo e Inter, oitava de final da Libertadores. Então teremos mais uma vez, inclusive, uma feitura de mosaico que vai ter na partida de amanhã contra o Inter no Maracanã. Vamos lá. Se por um lado o sonho do estádio próprio ainda não conseguiu sair do papel e parece ainda muito distante, isso não quer dizer que não vá sair. Quer dizer que nós paramos, porque tudo que se pensava, o estudo de viabilidade econômica e técnica contratada até agora não saiu o resultado, né? Então tá tudo parado, não tem projeto executivo, não tem nada. Então, nesse momento, tá parado. Por outro lado, o Flamengo vem conseguindo um jeito de deixar o Maracanã muito mais rentável. Só no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o clube já soma 22 milhões de lucro com a bilheteria, né? Já contabilizando o jogo do Mirassol do último sábado no Maracanã. O resultado já é quase 4 milhões a mais do que o Flamengo arrecadou em todo o campeonato do ano passado. Então, acertamos na questão da margem de lucro do Maracanã sobre a renda bruta. Vamos falar muito mais aqui
durante o vídeo. Saiu o movimento financeiro, isso corrobora com o que eu acabei de falar. Saiu o movimento financeiro da partida Flamengo 2, Mirassol 1, domingo passado, ou sábado passado no Maracanã. Da renda bruta de R$ 4.289.937,50, o Flamengo obteve lucro líquido de R$ 2.752.572,70, o que equivale a 64,16% da renda bruta, confirmando que realmente os índices de lucro sobre a renda bruta estão se estabilizando em torno de 60% ou mais. Volto a dizer, daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre essa operação do Maracanã. Até por conta disso, ontem à noite, em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, expôs esses números e o que o Flamengo fez para sair de um patamar de 35% a 38% de margem de lucro sobre a renda bruta para mais de 60%, que tem dado nas últimas partidas. E aqui eu volto a dizer, no final do vídeo, faremos um ponto a ponto do que foi falado pelo presidente Luiz Eduardo Batista ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo sobre a Operação Maracanã e sobre também o novo estádio do Flamengo. Para aqueles menos crentes e mais exigentes, veja alguns índices do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo é o primeiro em número de vitórias, foram 5. É o primeiro em finalizações, foram 109. Só no contra o Mirassol foram 24. É o primeiro em finalizações no gol, 42. É o primeiro em passes certos no terço final, 943. E é o primeiro em ações na área central, 186. Então, números frios, mas que mostram que o Flamengo não é essa terra arrasada que muitos querem passar por aí. Olhem como anda o futebol de hoje. Olha que nível chegou o futebol de hoje. O jovem Natanzinho, de 8 anos de idade, que pertence às categorias de base do Flamengo, tornou-se o atleta mais jovem da nova geração a assinar um contrato com a gigante mundial do esporte, a Nike. 8 anos de idade, a Nike já está patrocinando um garoto. Por aí vocês imaginam como está difícil se fazer futebol. Com informação do portal Poder 360, o Flamengo deve notificar a Pixbet, atual patrocinadora master do clube, sobre ter recebido uma proposta de outra empresa do setor de apostas em assumir o espaço da camisa, o espaço master. A Pixbet poderá exercer o direito de cobrir a oferta ou optar por não renovar a parceria. Aí o Flamengo teria que pagar uma multa estipulada em contrato. Na verdade, o novo patrocinador é que deve arcar com o pagamento dessa multa. Especula-se que entre esses novos patrocinadores pode ser a Superbet, a Betano e a Sportingbet, né? Muita gente falando em valores, e os seus valores que estão sendo falados de 220 milhões por ano é quase o dobro do que o Flamengo recebe da Pixbet atualmente. Então não tem o que se falar. Vai se mudar o novo patrocinador macho. Mas vamos dar tempo ao tempo, que o tempo é o senhor da razão e ele nos dá todas essas respostas. A Conmebol anunciou ontem, além de algumas medidas para evitar cedo no futebol, ela também confirmou que a final da Libertadores de 2025 acontecerá no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Para quem não lembra, o Estádio Monumental de Lima, no Peru, foi onde o Flamengo conquistou o bicampeonato da Libertadores em vitória por 2-1 diante do River Plate, né? Essa final desse ano vai acontecer no dia 29 de novembro. A cidade já estava decidida desde abril desse ano, porém ainda faltava a confirmação do local do jogo, de onde seria jogada a decisão. E manteve-se o mesmo estádio da final de 2019. A CBF, através de sua nova direção, realizou a primeira reunião com clubes, federações, consultores do assunto, para a formalização de um documento inicial sobre o fair play financeiro para o futebol brasileiro. A expectativa é que dessa vez o assunto saia do papel e dentro de 90 dias a gente tenha algo concreto a ser implementado no futebol brasileiro.
O consenso é de que a implantação do Brasil seja um processo de médio a longo prazo. Mudanças expressivas nas decisões não devem ocorrer antes de 2 anos. O foco inicial será sempre reduzir dívidas e garantir que os clubes estejam adimplentes para uns com os outros, com sanções mais duras, como rebaixamento, como perda do direito de colocar o jogador que não pagou dentro das partidas e outras coisas mais. Então, vamos deixar essa comissão se reunir. Ela tem 90 dias para apresentar um documento final que possa ser o marco inicial para que a gente possa regulamentar o fair play financeiro no futebol brasileiro, que já carece desse fair play há muito tempo, né? Bom, meus amigos, hoje, terça-feira, na sede da CBF, às 10 horas da manhã, os confrontos vão ser sorteados, os confrontos de oitava de final da Copa do Brasil Feminina. As 16 equipes serão colocadas em um só pote, depois serão sorteados os mandos de campo. O Flamengo, que eliminou na fase anterior o misto, estará presente lá no sorteio. Bom, agora vamos tratar do que foi dito pelo Luiz Eduardo Batista, nosso presidente BAP, ontem no Conselho Deliberativo. E isso que a gente estava cobrando há muito tempo, né? Que houvesse uma palavra oficial do presidente do Flamengo sobre os assuntos que a torcida há muito tempo quer saber e não se tem notícias. Bom, ele falou basicamente da nova operação do Maracanã, que fez o Flamengo sair de uma margem de lucro de 35% a 38%, de lucro líquido sobre a renda bruta de 35% a 38% para 60% a 65%. E o mais importante disso tudo é que há margem ainda de crescimento. Os contratos vão ser revistos novamente, né? O Flamengo tem a intenção de instalar uma rede de proteção lá no espaço destinado aos visitantes. Essa rede de proteção seria igual àquela que tem no Palmeiras. E o que é que ganha dinheiro com isso, Marquinhos? Ganha dinheiro a partir do momento que você isola o setor dos visitantes, você pode vender os ingressos que ficam um pouco do lado e um pouco embaixo do setor dos visitantes, sem o risco de serem atirados nenhuma coisa em relação à torcida do Flamengo. Então aí você ganha a venda de mais ingressos, automaticamente você vai ter mais público no estádio. Outra situação que pode ainda ter margem para crescer o número de torcedores presentes no Maracanã e com isso também crescer a margem de lucro, são retiradas das cadeiras do setor norte, né? Inclusive, já há uma lei votada e aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que permite essa retirada das cadeiras. Sobre naming rights, né? Sobre naming rights, que ele diz que há estudos e que há também interessados, eu vou discordar um pouquinho. O edital ele é omisso em relação à possibilidade da venda de naming rights. Se ele é omisso, vai dar margem para que haja questionamentos tanto do poder público quanto dos políticos, né? A gente não pode esquecer que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quem vota esse tipo de assunto, lá tem torcedores do Vasco, do Fluminense e do Botafogo, que do Fluminense até fica calado, porque também vai trazer lucros ao Fluminense, mas Vasco e Botafogo certamente vão questionar muito essa decisão. Sobre o envelopamento do estádio, aí é claro, não tem o que falar. O edital não permite que haja um envelopamento do estádio. Não permite que o Flamengo torne o estádio todo vermelho e preto ou tricolor como o Fluminense. Então, isso é ponto pacífico, está no edital. Se está no edital, não pode fazer. O BAP revelou que o Maracanã é superavitário, mas o Maracanã sempre foi superavitário. Mesmo com a margem de lucro de 35% a 38% sobre a renda bruta, o Maracanã já vivia com as próprias pernas. Logicamente que você passando a ter 60%, 65% de margem de lucro, você tem muito mais capacidade para fazer reinvestimentos no próprio estádio com o dinheiro que você está ganhando. Então, ser superavitário ele sempre foi. Agora ele está sendo muito mais. Essa que é a verdade, né? Há também a possibilidade de ser feita uma melhoria no sistema de som, recebendo melhorias visando aumentar a sensação de pressão que vem das arquibancadas. Isso é uma boa, né? Acho uma boa mesmo a gente poder, se nós já fazemos tanto barulho com a torcida do Flamengo, imagine se a gente tiver o apoio
de algum sistema de som que permita ampliar essa condição, né? E sobre o novo estádio do Flamengo, em nenhum momento, como foi dito por um jornalista famoso do jornal o Globo, de que ele haveria de dizer, depois dessa explanação da operação do Maracanã, dizer que o estádio do Flamengo era inviável, em nenhum momento. Pelo contrário, ele trouxe algumas respostas para a gente, como por exemplo, de que os estudos contratados da Fundação Getúlio Vargas estão próximos de sair. Agora a gente tem uma informação, né? Se o presidente do clube não falar, a torcida não vai saber. Então, que ele fale mais e consiga esclarecer para a torcida. Se os estudos estão perto de sair, uma definição sobre a questão do estádio também está próxima de sair. E é isso que a gente quer. É só saber, é só o Flamengo se comunicar, é só o presidente falar. Porque quem tem a condição de falar pelo Flamengo é ele que é o presidente. Então, é só isso que a gente cobra. É que ele fale e que deixe a torcida esclarecida para que não haja especulações tipo essa que aconteceu desse jornalista do Globo falar que na reunião do Conselho Deliberativo ele ia finalizar, depois de falar bem da operação do Maracanã, dizendo que o estádio era inviável. E nada disso aconteceu. Por isso, estamos sempre acreditando que o Flamengo tem sim condições de fazer o seu estádio, logicamente, guardadas as devidas proporções que o assunto cabe. Essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!